gente, estou de volta e hoje vou conversar com a doutora Fabiola Tasca. Um assunto que antes só interessava as mulheres, mas como ela é dermatologista e os homens estão se cuidando bastante, interessa a todos, homens e mulheres. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem. Escuta, me fala uma coisa, quais são as novidades para a estética, tanto masculina quanto feminina? Porque o que estão procurando mais? O que querem arrumar? Tá joia. Bom, então é o seguinte, antigamente os homens eles acabavam não se cuidando tanto. Hoje eles estão se cuidando bem mais, por dois motivos. Primeiro, às vezes a própria esposa ou a namorada cobra um pouco mais, né, os cuidados, e também a questão do meio do trabalho. Então hoje não se admite mais, por exemplo, um homem trabalhar com a pele toda manchada, ou às vezes com excesso de oleosidade, ou às vezes com verrugas que não precisariam ter, né? Isso acaba afetando até o seu trabalho. Então é muito comum, às vezes, um gerente... Uma questão de aparência. Exatamente, né? uma pessoa que às vezes lida com vendas, ou um gerente, ou um grande empresário, e às vezes até num ambiente normal de trabalho, tem muitos homens que às vezes tinham a fama de serem muito bravos, muito sisudos, tensos. E às vezes a culpa, às vezes a pessoa nem era tão assim, mas a culpa disso às vezes é uma ruguinha aqui no meio da nossa testa, que é aquela bela que deixa a pessoa às vezes mais... E o Botox resolve, E o Botox resolve, às vezes fazendo Botox, não paralisando tudo, mas relaxando essa musculatura, a pessoa vai passar mais um ar de tranquilidade. Então às vezes até tira aquele estereótipo daquela, aquele fulano é bravo, fulano tá sempre mal-humorado, e isso às vezes reflete até no seu ambiente de trabalho, né? Ou às vezes tem homens que ficam o dia inteiro fora de casa, múltiplas reuniões, e daí chega no final do dia a pele está muito oleosa, e então às vezes até com um pouco de espinha, e às vezes até pode demonstrar para as outras pessoas que a pessoa não está cuidando da sua aparência, de desleixo, sendo que não tem nada a ver com o problema interno. Então também às vezes fazendo tratamentos ou tomando medicamentos para ajudar nessa questão da oleosidade, a pessoa vai conseguir ficar bem o dia inteiro e às vezes até sair do trabalho, ir para um happy hour ou ir para um evento, alguma coisa, estando com a pele bem. Então, na verdade, a estética, ela não é só a futilidade, ela ajuda as pessoas a viverem melhor, a conviver melhor com as pessoas que estão ao seu redor e ter uma vida mais prática. Porque, poxa, imagina, a pessoa sai de casa às vezes 6, 7 horas da manhã, daí emenda hoje em dia com trabalho, ninguém tem mais tempo de ir para casa, almoça fora, daí às vezes trabalha, um happy hour depois, uma festa. Imagina você tá com a mesma pele, de manhã até noite bem, com um aspecto legal, sem se preocupar. De jeito nenhum, não existe, né? Isso não tem valor, né? É uma coisa muito importante. Mas assim, sem você se cuidar, sem você tratar, não consegue. Você vai chegar com uma olheira, com a pele oleosa, com a pele seca, ou poros abertos, fechados, isso depende da pele, né? Então você tem que se cuidar. Então isso é fantástico, né? Como que ela pode interferir no dia a dia, né? E hoje também as pessoas estão vivendo mais, né? Então a gente sabe que as pessoas... jovem, né? E as pessoas querem aproveitar mais. Então imagina, aqueles casal de aposentado que já cuidou dos filhos, já cuidou dos netos, agora está numa posição mais tranquila, quer aproveitar a vida, quer viajar. E para isso também querem estar bem, querem passear, querem jantar fora, então se fotografar, né? Esses dias eu atendi uma senhora, foi muito emocionante, e ela falou, olha, eu quero ficar bem, porque meus netos vão fazer tudo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu quero estar bem nas fotos, eu quero que eles olhem para as fotos e falem, nossa, como minha vovó daqui a um tempo estava bem, tudo. Ela falou, quero mostrar para eles que eu estou bem. Então você percebe que isso nas relações familiares ajuda bastante, né? Verdade. E o que antigamente também, não, logo no começo, quando surgiu o Botox, as pessoas surgiu aquela coisa assim, todo mundo tá com cara de boneca. Né? Paralisar. E já não é mais assim, né? Porque se faz diferente, né? É o seguinte, hoje Botox não é receita de bolo. Você tem que personalizar ele para cada pessoa. Existem pessoas que vão ficar melhores, bem paralisadas. Existem pessoas que não ficam bonitas. Daí ficam com cara de Exatamente. Como que a gente sabe isso? Não é achômetro, isso é técnica, isso são cálculos. Então tem, o que a gente fala que é o FI, que é o número de ouro,
que é um número que é o número da beleza. Então existem algumas regras no rosto que você tem que respeitar. E isso você aplica também nessa parte estética. Então você tem que respeitar alguns limites. Tem pessoas que não ficam bem com a sobrancelha alta, tem pessoas que ficam. Tem pessoas que até ficam bonitas com a sobrancelha alta, mas ela não gosta. Então a gente tem que personalizar o tratamento. Então cada paciente é um paciente. Então, isso eu observei, isso é um avanço, né, da dermatologia, da estética, né, da medicina estética. E existem momentos também. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, para casar, não é interessante ela estar totalmente paralisada para casar. Porque as fotos vão ficar como se ela não tivesse expressão, né? Então, num casamento é legal estar um pouco mais de naturalidade. Agora, por exemplo, às vezes num evento social, alguma coisa ela quer estar mais esticada, tudo bem. Então existem situações também que a gente tem que analisar. Por exemplo, uma mãe de noivo. Uma mãe de noivo não pode estar totalmente sem mexer o rosto, sem sorrir, né? Porque às vezes pode acontecer, a pessoa está toda paralisada, todo mundo vai comentar, nossa, a mãe do noivo acho que não está feliz com o casamento, porque ela não sorri direito. Nem chora direito. Nem chora direito. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Então não é, a gente tem que ver qual evento que é, se tem algum evento ou se não tem, e você pode mudar. Então você pode fazer às vezes um tratamento que paralisa mais, e daí um tempo fazer um que paralisa menos. Então, você pode tratar de maneiras diferentes, mas a gente tem que ser cauteloso. E o que é legal na estética é que não precisa se cortar, né? Não tem cirurgia, você previne para você chegar à cirurgia, né, Fabiola? Porque você faz um mini lift, por exemplo, você tem um efeitozinho do Botox, né? Mas você tem que cortar, né? Exatamente, só que existem casos que precisa se recorrer ao cirurgião plástico. Ah, com certeza. Né? Então existem casos que tem, né? Então são tratamentos que eles jamais vão substituir. Não substituem. Eles acabam, talvez, complementando, né? Ou ajudando você até chegar lá. Até chegar lá. Porque uma hora você vai chegar lá. Eu sei. Tem uma hora que não tem Botox que resolva, não é verdade? E o que as mulheres estão procurando mais hoje? É Botox ainda? Não, hoje as mulheres, está muito aliado o que elas querem na estética com a praticidade da vida. Então hoje eu percebo que as mulheres não querem serem muito dependentes de maquiagem, de base, de corretivo. Então elas querem ter uma pele legal, mas não ficar na dependência disso. Então hoje um dos principais tratamentos é para deixar a pele com uma textura mais clara, mais bonita, sem muitas manchas, para a pessoa não ficar dependente do corretivo e da base. Para poder saber isso. Então seria o laser, seria a peeling para clareamento de pele. Um segundo fator é que às vezes, como que a sua onda das pessoas querendo emagrecer, até de corrida, academias, crossfit, todas as pessoas acabam emagrecendo. E com isso marca mais rugas no rosto, né? Então, um dos segundos tratamentos é para as rugas, que seria a toxina botulínica aliado ao ácido hialurônico, que é um preenchedor, né? E eu acho que um terceiro tratamento, que a gente percebe que as pessoas também estão buscando bastante, é em relação ao cabelo, né? Porque hoje em dia as mulheres, elas querem ter um cabelo comprido, só que muitas vezes alisam, pintam, fazem um monte de coisa, então isso acaba danificando. Então hoje as pessoas procuram bastante tratamento para cabelo também, para ter um cabelo melhor, legal também, para não perder muito tempo do seu dia a dia, da sua vida, assim, tendo que toda hora tá escovando, fazendo. Então o que eu tenho percebido nos últimos anos, que as pessoas têm aliado as suas necessidades estéticas, mas para facilitar a sua vida, tá? E não para deixar mais trabalhosa. Então, para facilitar, para você acordar bem, não depender de muita maquiagem, ter um cabelo mais fácil para arrumar, para não depender de estar fazendo muita coisa no cabelo, né? E ter uma face mais relaxada para não ficar sempre com o aspecto cansado e bravo. E a tua formação ajuda, né, Fabiola? Porque você é dermatologista e medicina estética, é isso? Não, na verdade, a medicina estética, ela não existe. Não, é uma especialização em medicina, lógico. O que acontece é que é importante esclarecer, acho que para o seu público, o seguinte: o CRM, ele reconhece a dermatologia, a cirurgia plástica como especialidades, né? A medicina estética ainda não é reconhecida como especialidade. Então, ou o cara a pessoa é dermatologista médico ou é cirurgião plástico. Então, tem uma formação, né, e como especialista nisso para estar executando esses procedimentos.
E a medicina estética entra onde, que você falou? A medicina estética, na verdade, ela ainda não é reconhecida. Mas é o quê? Um curso? É o quê? Tem cursos. Ah, são cursos. Só que hoje, para o CRM, para você... Não existe essa para você, existe ou dermatologia ou cirurgia plástica. Mas é bom porque você já é dermatologista. Sim, né? sim. Por exemplo, um cardiologista já não tem muito a ver. Isso, né? exatamente. Isso que eu tem que ter feito residência. Tem que ter uma ligação para poder. Né? Eu acho isso interessante. E o homem, Fabiola, procura mais o quê? O homem, em geral, ele procura mais a questão da aplicação da toxina botulínica mesmo, para deixar o rosto mais suave, para não ficar com aquele aspecto de bravo, tá? E também ele acaba procurando orientação em relação ao cabelo. E depilação, não? Barba. Também. Daí um outro ponto é procurado muita questão para remover um pouco de pelos, não no rosto todo, mas essa faixinha aqui do pescoço, porque às vezes pega nas camisas, né? E às vezes também o peito, né? Por quê? Porque o peito, às vezes, de correr, questão da transpiração, mesmo de usar terno, camisa, também acaba raspando. Então são esses os principais procedimentos. Né? E o pelo é laser, né? Isso. É aquela definitiva, né? E essa depilação definitiva, ela é definitiva? Não. Não. Na verdade, a gente chama de depilação permanente. Ela fica um tempo, né? Diminui os pelos. Agora, se a pessoa tiver qualquer alteração hormonal, esses pelos podem voltar. Apesar do laser matar a raiz, a gente sabe que em algumas situações, como alteração hormonal, uso de medicamentos, isso pode ser estimulado. Daí a pessoa repete. Exatamente. E não tem problema nenhum de ficar fazendo cada vez que... Não tem problema. Ah, legal. Bom, Fabiola, eu acho que você... Nossa, Fabiola, fala bem, né? Eu gosto de conversar com você. Esclareceu bastante as dúvidas das pessoas, assim, em relação à estética, né? E o porquê de procurar a estética hoje em dia. Por que tá tão assim? Não é só por beleza, é para facilitar a vida, né? no dia a dia. Exatamente. Obrigada por você ter me recebido. Tchau. E eu volto daqui uns dias.